Oi, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Eu sou a Vilma, missionária Vilma, a mãe do Daniel, pregador do Evangelho, bênção na minha vida. E hoje eu vim aqui no canal dele, né? Vocês que já estão aqui vendo, conhecem, né, o Daniel, mas hoje eu vim tomar um pedacinho do cantinho dele para contar para vocês conhecer a profundo, né? Lógico que resumido, a história do Daniel. Mas antes eu quero começar aqui com um versículo que fica na palavra do Senhor, Mateus, capítulo 7 e versículo 7, que fala assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate se abre. Deus é fiel, maravilhoso, né, em nossas vidas. Então, gente, começou assim. Eu tive minha primeira filha e a gente não queria mais ter mais filho. Eu, né, de preferência, não queria mais ter filho. E um dia uma missionária, a gente estava ali junto, né, almoçando, e Deus usou ela falar que Deus ia me dar um filho. E diante daquilo também, né, se é de Deus e que esse filho era de Deus e que o Senhor ia enviar ele para fazer a obra dele, que era promessa do Senhor, né? E falou mais coisas que eu nem lembro, mais coisas boas, né? E amém, eu recebi. E demorou um tempo, eu engravidei, mas infelizmente tive um aborto nessa gravidez, não entendi nada, né? Mesmo assim eu falei, bom, não era, né, não era esse, né, para ser. Então, aguardei e depois de um ano, após esse aborto que eu tive, porque eu tinha problema de placenta descolada. A primeira filha que eu tive, que tem 22 anos hoje, eu sofri muito, tive que fazer repousos longos, porque eu tive vários começos de aborto e tive que fazer muito tratamento. Mas graças a Deus ela nasceu bem, com saúde, uma bênção de Deus. E aí nesse aborto que eu tive, né? Que foi a gravidez, segunda gravidez, eu também foi por conta da placenta também descolada. E quando eu fiquei grávida do Daniel, gente, não tive nada. Já estava totalmente curado dessa placenta descolada que eu tive. E o Senhor veio e me deu a vitória, sabe? Desse probleminha que eu tinha. E foi uma gravidez abençoada. Daniel foi 9 meses de bênção na minha vida. Aí, quando chegou o dia da cesárea, aí veio o Daniel pro mundo, né? Fiz a cesárea, só que quando o Daniel nasceu, ele já nasceu na cova do leão. Porque da minha barriga ele já foi direto pra cirurgia, porque tem a atresia do esôfago, é aquele caninho que a gente tem aqui e encontra bem aqui na boca do estômago, né? Que a gente engole, bebe água, come, né? E para entrar no estômago tem um caninho que vem até aqui, que chama o esôfago. O Daniel nasceu sem, gente. Aqui na garganta era tampado e ele não tinha esse caninho. E o médico, graças a Deus, com 20 anos de profissão na época que ele tinha, o médico descobriu naquela hora e já foi direto para cirurgia ali, fizeram o esôfago do Daniel, tiraram um bebezinho, gente, recém-nascido, imagina, tirar um pedaço do estômago, aquele tiquinho de gente, e refazer o esôfago dele. E ali ele ficou internado, 14 dias na incubadora, e na UTI, aliás. E eu ligava lá no médico, e como eu tava de cesárea, na época eu tinha que pegar ônibus, né? Meu esposo trabalhava com carro e eu não conseguia por conta da cesárea. Aí minha mãe e minha sogra sempre ia lá ver o Daniel todo dia, mas só que eu ligava. No que eu ligava no hospital, é, a enfermeira não sabia que eu era mãe. Eu falava que queria saber da criança tal, do quarto tal, como que tava. E ela falava, mãe, essa criança tá desenganada no médico, essa criança não tem, assim, muita chance de sobreviver. Gente, até hoje eu fico pensando, gente, quem que era aquela enfermeira? Jesus, que dava aquela informação, sabe? E aquilo me acabava, né? Mas crendo em Deus, Senhor, eu já tive um aborto, agora meu filho veio ao mundo, o Senhor me deu, não foi ser pra levar, né? E orando a Deus, gente, foram 14 dias, do dia que o Daniel nasceu,
14 dias muito difícil na minha vida. E no 14º dia eu pude, e sempre eu tirava o leite, sempre, gente, não perdia leite. Nesses 14 dias eu doava pro banco de leite. O meu leite eu doava, eu tirava todo dia e doava. E nesse dia, no 14 dia, eu recebi uma ligação do hospital que era pra mim ir tentar dar mamar pro Daniel, pra ver se ele conseguia, que ele tava no aparelho tudo, eles conseguiram tirar, mas pra ver se ele conseguia mamar. Aí eu fui, gente, primeira vez depois que nasceu, que eu vim bem rápido, né? Diante lá da cesárea que eu tive, eu vim bem rápido o Daniel, ele foi pra cirurgia e depois eu não vi mais o Daniel, porque aí eu fui liberada. Enquanto o Daniel tava lá na UTI, eu não podia ir lá, né? Porque eu saí da cesárea, eu vim embora pra casa. Então eu não vi mais meu filho. Aí naquele dia eu fui dar mamar pra ele. Gente, parecia que o Daniel tinha nascido aquele dia, no 14º dia. Aí eu vi ele, peguei ele. Gente, o dia que ele pegou e mamou até encher a barriga. Ninguém acreditou. Ó a benção de Deus, sabe? Parecia que ele tinha nascido aquele dia. O difícil foi eu chegar em casa sem ele novamente, né? Porque quando a gente vai ter o bebê, a gente deixa tudo preparado, né? Tudo uma bênção de Deus. E, ai, gente, como que foi difícil, viu? Foi muito difícil. Graças a Deus hoje eu sou mais, né? Já faz quase 18 anos, né? Daniel tem 17 anos, vai fazer 18 em janeiro. Mas por muito tempo foi difícil tocar nesse assunto, porque foi muito, assim, difícil pra mim. Então eu entrava dentro de casa quando eu cheguei, e mais uma vez eu entrar sem meu filho, e depois pegar ele no colo, dar de mamar. Gente, foi terrível. Aí o que eu fiz? Do jeito que eu entrei pra dentro de casa, meu esposo, ele só foi levar ele em casa e voltou ao trabalho. Do jeito que eu entrei em casa, eu já caí de joelho, orando a Deus. Falei assim, Senhor, eu não aceito ficar mais um dia sem meu filho. Eu não aceito. Eu não consigo. Senhor, eu não consigo. Eu não suporto mais. E chorava na presença do Senhor. O Senhor. E o telefone. Nisso, o telefone. Acho que já fazia mais de uma hora que eu tava orando. Nisso, o telefone tocou. No que o telefone tocou, eu falei, Jesus, se não for do hospital, meu Deus, eu não sei o que vai acontecer comigo. Aí eu atendi do hospital. Gente, o Daniel tinha saído da UTI e ido pro quarto. Aí o médico falou que eu tinha que ter ficado com ele, que tinha que ir lá levar minhas coisas, porque eu ia ficar com ele agora, né? Nossa, eu agradeci a Deus. Fiquei muito grata a Deus e orando a Deus e falei, Senhor, mas eu quero vir embora com ele hoje, gente. Aquele dia tava um temporal de chuva, muita chuva. Aí eu falei, era de tardezinha ainda. Eu fui, acho que era de manhã nesse dia pra dar de mamar a ele, né? Aí eu falei, posso ir umas 4 horas, que era a hora que meu esposo saía do serviço pra poder me levar. Pode? Então tá. Aí eu fui. Tava um temporal de chuva. Chegando lá, o médico já demorou um pouquinho, ele já veio, né? E eu ali com o Daniel no colo, né? No quarto, toda feliz da vida. Aí o médico falou, você quer ir embora, mãe? Falei, claro que eu quero. Ela falou assim, então eu vou assinar pra você o papel da alta. Gente, isso não acontece nunca. Não sei se já aconteceu. Deixa aí nos comentários aí embaixo que eu quero ouvir aí no YouTube do Daniel. Se inscreva, deixa um like pra ele, porque ele é uma bênção de Deus na minha vida, gente. Promessa do Senhor para nossas vidas. E ali o médico já saindo, gente, um recém-nascido, sair da UTI pro quarto, eles não liberam o primeiro dia. Não, eles ainda ficam em observação para ver. Não, o médico deixou eu ir embora. E graças a Deus, gente, aí começou a minha outra luta. Após vencer essa luta, começou a minha outra. Que aí o Daniel tinha que fazer a manutenção do esôfago. E ele estava engasgando muito. Aí o médico falou que ia ter que enfiar um ferro dentro pela boca, vai anestesiar ele, né? Ele é bebê, ele tinha, nesse tempo, ele tinha 8 meses. E ele tava começando a engasgar muito, que o esôfago, ele tava crescendo, só que como foi feita cirurgia pelo homem, né? O esôfago continua do mesmo tamanho, não cresce igual o normal, vai desenvolvendo com a criança, tem que refazer a cirurgia. E essa cirurgia tinha que anestesiar ele por completo, enfiar um ferro dentro do esôfago dele e chacoalhar para aquele esôfago dilatar e depois curar só com líquido.
Gente, imagina como que essa criança ia sofrer. Eu, como mãe, jamais eu ia permitir isso, jamais. E sabe o que eu fiz? Saí daquele hospital, aquela clínica, e falei, não quero saber mais de nada. Não quero saber. E o Daniel tinha, gente, com 8 meses, o Daniel já tinha tido umas 3 pneumonias. E ele ficava muito de. Minha vida era no hospital, com o Daniel internado. Minha vida era no hospital, que ele sempre ficava internado, doente, doente. E a gente pensava que era por conta desse problema que ele tinha do esôfago, mas não era. E ali eu cancelei o plano de saúde do Daniel. Já do jeito que eu saí ali da clínica, eu falei com meu esposo, vamos lá na central lá do plano de saúde, vou cancelar. Meu esposo, mas por que ele precisa? Pensei, não, porque a partir de hoje eu vou entregar o meu filho nas mãos de Deus. Deus vai curar. Se for para ser meu, vai ser. Se não for, o Senhor vai levar. Mas eu não vou permitir isso acontecer com meu filho. Gente, e orei. E orei. E cancelei o plano de saúde e continuei na mão do Senhor, orando. E ali eu confiei em Deus, né? E fui numa última consulta que o Daniel tinha que ir. Depois que eu acho que demorou uns 30 dias, acho que eu retornei, que tinha ainda, né, como ir. E o Daniel já tava mamando normal, já tava tudo normal. Graças a Deus o Senhor me ouviu. E ali o médico olhou, fez uns exames ali mesmo na clínica, né? E falou, o médico, gente, falou, mãe e pai, meu esposo estava comigo, levanta a mão para os céus e agradeça a Deus, porque o teu filho não tem mais nada, o esôfago dele do nada voltou normal, nem parece que foi feito cirurgia de homem. O esôfago dele tá no tamanho tudo certinho. Falei, glórias a Deus, porque eu confiei, entreguei na mão de Deus. O médico falou assim, então ele já vai receber alta, porque o esôfago dele tá perfeito. Tá no tamanho certo, então eu já vou dar alta pra ele e tá tudo certo. Mesmo assim, gente, glória a Deus por isso. O Daniel continuava muito doente e muito internado. Quem conhece a minha vida, conhece, né, que já aqui eu sou de Bauru, estado de São Paulo, que acompanha a gente sabe dessa minha história, que minha vida era hospital o tempo todo, desde quando o Daniel nasceu. E quando o Daniel entrou aos 7 anos na escola, comecei a ter muito trabalho com ele, gente. Porque o Daniel, ele tinha uma diferença, assim, de outras crianças que eu não percebia muito, porque eu tinha uma menina, né? Então eu achava que era normal de menino. Ele era bem irritado, ele demorou para andar, ele demorou para falar. Então ele foi muito atrasado para muitas coisas. E ali, o Daniel, eu sempre percebi que tinha algo diferente com ele. Sempre eu falei, né, para os médicos, mas os médicos nem se importavam. E quando ele entrou no primeiro ano, ele foi observado mais de perto. E ali, as próprias diretoras, professora, falou: a gente vai encaminhar o Daniel, mãe, para sorrir, porque a gente vê que ele tem uma diferença, uma dificuldade, e ele não interage tanto com as crianças, né? Então ali ele foi na Sorri, começou a fazer tratamento lá e ele foi diagnosticado com TDAH. E mesmo assim o Daniel continuava muito doente, tendo várias pneumonias. Ele era muito magrinho. Você vê ele aí grandão e forte, né? Eu não achei uma foto agora. Quando eu achar, porque tá bem guardada as fotos, que eu nem sei onde guardei. E eu resolvi, hoje deu tudo certo pra mim dar esse testemunho, que já faz tempo que eu tava pra dar, né? Aqui o testemunho do Daniel. E depois eu mostro quando eu achar, tá? O Daniel era muito magrinho, desnutrido, gente. Desnutrido, a gente não sabia o porquê disso. E quando ele fez 7 anos, eu trabalhava numa empresa, eu resolvi pedir a conta, porque tava dando muito trabalho, não tava dando certo, mesmo, né? Eu sempre internada com ele, eu trabalhava fora. Aí eu resolvi parar e só continuar com o artesanato. Eu trabalho também de biscuit, tá? Quem me conhece sabe, sou artesã, já faz 19 anos, sempre trabalhei fora e com biscuit. Aí depois, quando o Daniel fez 7 anos, fiquei só no biscuit. E ali eu comecei em busca do que o Daniel realmente tinha. Porque o Daniel, desde quando nasceu, teve uns probleminhas, muitas pneumonia, muito uma atrás da outra. E aí um médico abençoado de Deus, pneumologista, né, desconfiou que o Daniel tivesse fibrose cística, né? Aí ele fez o exame, eu fiz o exame,
deu positivo aqui em Bauru. Aí eu fui encaminhada para Botucatu, que é o lugar que faz, né, mais próximo de onde eu moro, que faz tratamento de fibrose cística. E eu fui pra lá. Chegou lá, ele fez um exame, deu positivo. Gente, eu tenho todos os exames dele aqui. Todos. E mesmo assim, a médica desconfiou, né, que ele tivesse fibrose cística. Porque quando o Daniel era mais pequenininho, ele era desnutrido, era bem magrinho. Mas quando ele completou 6 anos para 7 anos, ele deu uma engordadinha. Aí ele ficou mais gordinho. E por conta dele estar mais gordinho, a médica não acreditou que ele realmente tivesse fibrose cística. Porque quem conhece a fibrose cística, as crianças eram toda magrinha, bem mirradinho. É raro um que tenha mais gordinho. E eu ali no hospital de Botucatu nunca vi. Todos eram bem magrinhos. E por conta disso a médica fez um outro exame. Gente, sem brincadeira, tenho todos os exames aqui guardados. Ela fez 7 exames, fora este que foi feito aqui em Bauru. Então, ao total, foram feitos 8 exames, Daniel, de fibrose cística. Os 8 deu positivo. E eu entrei em oração, eu e toda a igreja, né? Na confiança de que desse negativo, mas quando chegou no 5º exame que deu positivo, eu já aceitei. Eu comecei a pesquisar, fiquei cabelo em pé, sofri muito, foi muito difícil para mim, porque é uma doença degenerativa, difícil, a fibrose cística. E o Daniel, a doença era do pulmão, porque tem uns que é do intestino, do pâncreas, né? Porque a fibrose cística, ela ataca todos esses órgãos, né? Um ou outro. E do Daniel era o pior, que era do pulmão, da via respiratória. E aí quando deu o 8º, eu já tinha aceitado no 5º. Tava difícil pra mim, por conta do diagnóstico da doença, como que ela era. E a médica falou, infelizmente, mãe, o teu filho tem, mas apesar dele ser gordinho e tudo, ele tem fibrose cística. E ali começou a minha outra luta, gente. Aos 7 anos de idade, o Daniel começou a ir pra Botucatu. E quando ele foi para Botucatu, ali começou os exames completos, né? Fez vários exames, fez tomografia da cabeça até os pés, tudo, para ver tudo como que tava. E os médicos desconfiaram que tinha algo errado com o rim do Daniel. E foi lá eu de novo para a área do urologista. E o médico foi ver a fundo. Gente, o Daniel tinha... Ai, agora me fugiu. Ele tinha, não, ele tem, mas eu creio que Deus também colocou a mão. Eu não fui ainda no médico para fazer um exame final, né, para ver como que tá. Mas eu creio que Deus já fez a obra. Logo eu venho contar o testemunho para vocês também, tá? Ai, gente, bexiga neurogênica, lembrei. Ele nasceu com a bexiga neurogênica e por conta disso ele tinha muitas infecções urinárias. E o médico pediatra dele não observou tanto isso, só tratava a infecção e nunca quis a fundo pesquisar por que ele tinha muita infecção urinária. E nisso, gente, o Daniel perdeu um rim esquerdo total e metade do rim direito. O Daniel vive, gente, só com meio rim. Ninguém acredita, nem mesmo os médicos. E ali começou, aí, além da fibrose cística, descobriu que o Daniel tinha bexiga neurogênica e tinha esse outro caso que o Daniel tinha, assim, uma dificuldade, que ele ia na sorrir, e os médicos falavam que ele tinha TDAH. E resumindo tudo, gente, resumindo tudo aqui pra vocês, eu sempre confiei nessa palavra e sempre acreditei e nunca desfaleci, sempre orando, pedindo a Deus, batendo na porta do Senhor e crendo que eu ia receber a vitória. Senhor, cura meu filho. Senhor, me dá vitória. Jesus, eu creio. E lutando, né? E ali, minha vida, gente, os médicos e as enfermeiras me conheciam tanto ali em Botucatu, que eles falavam, mãe, vê uma casa aqui ou monta uma barraquinha aqui dentro do Hospital da Clínicas de Botucatu, Hospital das Clínicas, e fica aqui. Porque todo dia, gente, eu ia lá no Botucatu. Todo dia, porque era a parte da fibrose cística e fazer os exames. Era a parte do rim e fazer os exames e fazer
as consultas. Então, minha vida era ficar em Botucatu. Quando era da parte de um, era parte do outro. E assim, minha vida durante muito tempo. E eu sempre orando. Gente, quando o Daniel completou... O Daniel não era evangélico, tá? Ele não era. Apesar de ele ter nascido dentro da igreja evangélica, o Daniel não era evangélico. O Daniel era um menino muito rebelde. Me deu muito trabalho. Ele não me obedecia, ele sempre fez as coisas, aquela parte do TDAH que ele tratava na Sorri, por conta de ter aumentado, ele tratou, foi bom assim, partes na Sorri. Aí depois de um tempo eles preferiram dar alta, não deram alta pro Daniel, mas prefiro parar porque o Daniel tinha muita consulta, tava muito complicado o caso da doença do Daniel. Então eles falaram, melhor cuidar da saúde do que o intelectual agora. Então, mãe, vai cuidar primeiro dele, depois quando puder volta para cuidar de novo, né, da saúde mental dele, que a gente não tinha descoberto o certo o que o Daniel tinha, porque ele tinha muita dificuldade de ler, ele foi ler quase na 4ª série, o Daniel não sabia ler nem escrever, então demorou muito. Então foi Deus também que trabalhou, gente, foi tudo Deus. E aí o que aconteceu? O Daniel, quando a gente mudou de um bairro que a gente morava desde quando era pequenininho na mesma escola para o centro da cidade, ele foi para uma outra escola. E ali nessa escola, as crianças não adaptou muito com ele do jeito diferente que ele tinha de ser. E uma menina agrediu ele, pegou a carteira, gente, não foi nem a cadeira, a carteira da escola e tacou na cabeça do Daniel. Cortou e o Daniel veio a ter vertigem. Aí me chamaram, aí eu chamei a polícia porque agrediram ele lá dentro da escola. E a partir daí, gente, eu fui fundo, porque eu falei, meu filho, ele tem alguma coisa. Eu falei com o promotor aqui de Bauru, super gente boa, me ajudou muito. Ele me acolheu, ele fez tudo pra mim aqui. Não me lembro muito bem agora o nome dele, do promotor de Bauru da infância, hoje não é mais ele. Então, o que ele fez? Ele entrou com uma ação para ser pesquisado esse caso do Daniel, que desde pequenininho tinha lá tudo escrito, o que o Daniel tinha feito para sorrir, que não tinha dado certo, que ele não conseguia ler nem escrever, que o Daniel tinha dificuldades motoras, tinha dificuldade de interagir com as crianças. Aí ele encaminhou o Daniel para fazer essa pesquisa na escola, tudo, né, com a Secretaria da Educação do Estado, junto com a PAI. A PAI começou a fazer os exames do Daniel. Gente, um ano. Um ano na PAI, quase todos os dias, fazendo consultas, diagnóstico e fazendo um monte de coisa, né? Isso aí foi quando o Daniel tinha... Agora, faz 3 anos atrás. 3 anos atrás. E aí o Daniel começou a ser atendido lá e foi diagnosticado que o Daniel nasceu com deficiência mental moderada. Gente, a hora que eu recebi depois de um ano indo na PAI, e muitas consultas, e muitos exames, um monte de coisa, acompanhamento, avaliação, que eles falaram, mãe, o teu filho nasceu com deficiência mental moderada. Gente, o mundo desabou. Eu tenho Deus na vida, mas eu saí dali chorando. Uma amiga minha até sabe, que é a Aline, né? Eu fui ela tem uma clínica, né? Eu fui lá de estética conversar com ela e eu me desabei naquele dia. Eu falei, não acredito, porque até ali tudo que tinha me ensinado para me tratar o Daniel tava tudo errado e piorou o estado dele, porque falava que eu tinha, quando ele desobedecia, que ele era rebelde, mas devido ao tratamento que a gente dava para ele, que não era do estado dele mental, né? Ele não sabia ele não sabia, não conseguia obedecer ordens do jeito que a gente queria, e aí os médicos me conduzia a dar castigo para ele, a tirar as coisas dele. Gente, isso aí só piorou o estado dele. Então o Daniel era muito rebelde. E diante disso, nesse mesmo ano, há 3 anos atrás, a gente foi visitar uma igreja. Tá bem misturado o testemunho aí, gente, mas vocês vão conseguir compreender, tá? Porque é muito longo, são muitos anos de vida nesse caminhar que eu quero resumir para vocês chegar a um objetivo, que é crer em Deus, que tudo é possível que crê.
É isso que eu quero que vocês me entendam, tá? Então vai ficar mesmo misturadinho muitas coisas, né, a respeito do Daniel. E ali, nessa mesma época, a gente foi visitar uma igreja que ia restaurar. E o Daniel quis, assim, do nada, que o Daniel detestava a igreja, gente. Ele ia, mas ele não gostava de igreja. Ele não era crente conosco. E aí eu falei, tá bom, então vamos, né? Gente, quando entrou naquela igreja, eu falo, ele tem um testemunho também no YouTube, Daniel Duarte, que ele fala, gente, quando ele entrou na igreja, o diabo ficou tudo lá na porta. Que Daniel tinha, era muito perturbado, Daniel, muito demais a conta. E por mais que a gente enjoasse, era mistério de Deus, gente, era necessário passar por isso. Aí, a hora que o Daniel entrou, gente, ele começou a prestar atenção no culto. Ele amou aquela igreja, pastora Renata, pastor Delton, bênçãos de Deus, e foi justamente na época que tinha acabado de falecer a Rebeca, a filha dele, um momento muito triste. E aí o Daniel quis voltar de novo na igreja, e quando ele voltou, ele falou, mãe, me leva lá, eu quero aceitar Jesus. Gente, foi o segundo culto que a gente foi nessa igreja. Eu fiquei maravilhada, nem estava acreditando que aquilo estava acontecendo na minha vida. E foi justamente essa época que o Daniel estava em tratamento na PAI. E ali que, aí ele foi lá, aceitou Jesus, aí depois ele falou, mãe, eu quero batizar agora, batizou. Gente, o Daniel transformou. Daniel verdadeiramente, ele se converteu. E eu creio, com todas as palavras, Deus curou o Daniel.